vamos para mais um vídeo, torcedor, aqui do canal do Seu Madruga. E que clássico que tivemos nesse domingo. Na verdade, um resultado péssimo para o Palmeiras. O Corinthians praticamente quis entregar esse jogo com 2 expulsos, mas o Palmeiras não conseguiu sair com os 3 pontos e conseguiu um empate amargo, muito amargo para o torcedor palmeirense. E vamos falar tudo isso nesse vídeo, mas antes se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para sempre receber as notificações quando tiver vídeos novos. E bora para a resenha. O Palmeiras empatou nesse domingo com o time do Corinthians, com as circunstâncias todas favoráveis para o Palmeiras sair com esses 3 pontos. Simplesmente no primeiro tempo, o jogador André, numa forma muito juvenil, de jogador que nem da base faz isso, fez um gesto obsceno e foi advertido e foi expulso, levou o cartão vermelho. E normal, só que, pelo amor de Deus, segunda vez que um jogador do Corinthians faz um gesto obsceno. O Alan, jogador do Corinthians, na partida contra o Inter, fez o mesmo gesto obsceno e também foi expulso e prejudicou muito esse time do Corinthians, porque, pra falar a verdade, primeiro tempo, até a expulsão, ou até um momento perto da expulsão, o Corinthians estava dominando o jogo e criando mais construções nessa partida. Lógico que antes de perder o seu jogador, antes do Corinthians estar com a menos, o Palmeiras foi se armando, foi melhorando, alguns jogadores foram aparecendo mais e melhorou. Só que a partir do momento que o Corinthians perdeu o André, que era um volante que segurava aquela parte do meio campo, o Palmeiras a partir daí foi totalmente superior ao time do Corinthians. Se não bastasse ainda, no segundo tempo, o Corinthians deu mais uma ajuda, que foi a expulsão de Mateuzinho, com uma agressão em Flaco Lopes, mais um ato totalmente juvenil. Parecia literalmente que o Corinthians queria dar esse jogo pro Palmeiras e o Palmeiras não agarrou essa oportunidade. Simplesmente com mais um jogador a menos, o Corinthians se colocou todo lá atrás e o Palmeiras não conseguiu fazer um gol praticamente ali no segundo tempo inteiro. Teve tempo pra caramba pro Palmeiras fazer esse gol e o Palmeiras não conseguiu. Ficou jogando bolas na área com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, que é alto, é muito bom na jogada aérea. Felipe Anderson entrando muito mal e quase entregando o ouro, né? Se não fosse o Carlos Miguel, era pra gente ter perdido esse jogo. Luigi, como sempre, fazendo a sua função, entrando só pro Palmeiras não ficar com a menos, mas na verdade eu acho que fica, porque ele só atrapalha. E no fim, o Alan, que fica criando as jogadas, o Andreas Pereira, o Marlon Freitas, o Flaco Lopes tenta alguma coisa, Ramon Sousa sumido, apagado totalmente desse clássico. O Palmeiras sentiu muita falta de John Arias, que é o cara que pega essa responsabilidade, pega essa bola, consegue ser criativo, consegue criar jogadas pro Palmeiras e até fazer gol. Então o Palmeiras sentiu muito essa falta. E tem mais, Vitor Roque e Paulinho precisam entrar nesse esquema do Palmeiras. O Palmeiras é muito refém de falta de criatividade. Sempre falta uma criatividade, uma jogada diferente. O Alan ainda tenta fazer alguma coisa, Andreas Pereira tenta, mas não é essa a função dele. O Palmeiras sente muita falta de Vitor Roque, que conseguia vir buscar essa bola junto com o Flaco Lopes, fazer jogadas criativas, infiltrar um pouco mais essa defesa quando tá muito fechado. O Palmeiras teve essa mesma dificuldade com o Júnior Barranquilla. Não conseguiu fazer o gol, pressiona, domina o jogo e não consegue fazer o principal, que é chegar na cara e fazer o gol. Então o Palmeiras tá sentindo muita falta do Vitor Roque, sentiu muita falta nesse jogo específico do John Arias, e precisa retomar o Vitor Roque e o Paulinho também. O Paulinho é um jogador para quebrar essa defesa, para fazer jogada diferente, jogador que precisa de 15 minutos para decidir. Então agora o torcedor quer ver sim esses jogadores, porque não tem mais desculpa para eles ganharem minutagem, não tem mais desculpa para o Vitor Roque não ser titular nas próximas partidas, até porque, a não ser que ele tenha uma lesão muito mais grave do que a gente pensa, mas eu acho muito difícil, já tá treinando normalmente junto com o Paulinho, e o Palmeiras precisa desses jogadores para manter essa liderança, tá com 6 pontos de vantagem. Lógico que o Flamengo tem um jogo a menos, mas mesmo assim, vamos supor que se o Palmeiras for continuar ganhando, vai ficar aí com 3 pontos de vantagem. Então, o Palmeiras precisa ficar de olho para sempre ter essa manutenção na liderança. E se conseguir abrir uma gordurinha maior, é melhor ainda, mas não vai conseguir isso se não tiver esses jogadores diferenciados. A zaga do Palmeiras é muito consistente, mas eu acho que o time melhora muito quando tem o Arthur ali pela lateral esquerda. O Kelvin consegue não jogar bem na direita e na esquerda, é inacreditável isso, é um jogador que tem dificuldade nas duas laterais, e ele é um lateral. Então, o Arthur precisa também, e não entendi o motivo dele não ter sido titular. Na verdade, eu acredito que tenha sido, talvez por um pouco mais de experiência, porém quando o Arthur entrou, ele deu uma dinâmica diferente para esse time do Palmeiras do lado esquerdo. Por mais que eu acho que o Luigi atrapalhou muito esse jogo, não conseguiu dominar uma bola ali que poderia ter feito um gol. O Luigi, na verdade, é um jogador que tem que estar nessa lista para ser negociado. E temos que repensar aí o Felipe Anderson. Ele é um jogador que tem qualidade? Ele já fez diferença no Palmeiras, fez alguns jogos. Mas o que tá acontecendo com esse cara? A ponto da gente chamar ele de Sleep Anderson. Ele entra desligado, dormindo num clássico fora de casa. É muito grave. Ele quase colocou o jogo, ou pelo menos um ponto,
no lixo, quase jogou no lixo, isso. Por conta de um simples passe que ele poderia tocar. Ele tá sem confiança. Então, infelizmente, tem que ver. Vamos ver como que vai ser esse desenrolar. Mas se não conseguir voltar ou ajudar o time do Palmeiras, também é um jogador que tem que começar a pensar em ser negociado. Ramon Sosa, que substituiu o John Arias, ele deixou muito a desejar nesse clássico. Simplesmente, John Arias faz muita falta. É difícil chegar nesse patamar desse jogador como criatividade ou decisões. Mas o Ramon Sosa tinha entrado muito bem contra o Júnior Barranquilla, mudou o jogo, foi incisivo, conseguiu fazer inúmeras jogadas, mas eu achei que ficou devendo muito nesse jogo contra o Corinthians. Se bem que, vamos colocar um asterisco aqui, Palmeiras teve um pênalti que não foi dado em cima do Ramon Sosa. Gabriel Paulista claramente dá um chute no pé do Ramon Sosa e foi totalmente ignorado, não foi nem pro VAR. E vamos relembrar o jogo da Libertadores em que o Maurício só trisca, se for falar que só encostou, não teve tanta intensidade. O Maurício na Libertadores, o Palmeiras tomou um gol do Júnior Barranquilla por um pênalti dado com a mesma intensidade de Maurício. E ainda o Maurício estava recolhendo o pé. Então, totalmente desproporcional, um pênalti claro que não foi dado pro Palmeiras. Mas infelizmente também não dá para colocar tudo culpa disso, só deixando um asterisco aí que poderia sim ter dado esse pênalti. E com certeza, se fosse um jogador do Palmeiras fazendo isso, eu acho que também falta um pouco para esse time do Palmeiras arriscar alguns chutes de fora da área. Tudo bem que o Corinthians estava fazendo uma barreira ali e os jogadores tentaram ficar meio refém do cruzamento. E isso é difícil, porque só tem o Flaco Lopes ali que consegue disputar com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Eles são muito bons na bola aérea. Então o Palmeiras contou muito aquele jogador diferente. O Alan até tentou, mas não conseguiu e o Palmeiras acabou ficando refém desses cruzamentos. Resultado nada favorável para o Palmeiras. E também esperamos, né, que a CBF, a STJD punam esses jogadores com esses gestos obscenos, porque se fosse o Abel Ferreira, ele estaria banido do futebol brasileiro. Inclusive, ele foi punido uma vez por ter feito um gesto parecido, né? E nem foi para um jogador específico, mas eu nem lembro para que ele fez, mas tomou um gancho. Então, quero ver se esses dois jogadores do Corinthians vão tomar um gancho, se vai ter toda essa repercussão e toda essa perseguição que tá acontecendo com o Abel Ferreira. Inclusive, o Cuca, nessa rodada, no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, chamou o árbitro de banana. E o Abel Ferreira tomou um gancho de 6 jogos por chamar um árbitro de cagão, né? Então, vamos ver como que vai ser a abordagem, como que vai ser esse andamento do STJD pra gente descobrir se é algo que eles estão fazendo pra dar exemplo, pra melhorar o futebol brasileiro, ou se tá olhando a camisa, né? Se tá verde ou se é vermelho e preto, né? Tem essa também. Seguimos, torcedor. Ainda somos líder. Estamos isolados na tabela. É o bom de ser palmeirense. A gente perde, fica líder, empata, fica líder. E ganha e fica líder. Isso é maravilhoso. O Palmeiras conseguiu, em vários jogos, manter essa distância. E agora é cuidar de fazer esses ajustes para que isso não aconteça novamente. Obviamente, foi um resultado ruim. Não vejo como resultado bom esse contra o Corinthians. Mas não perdeu. Um ponto tá de bom tamanho para o Palmeiras conseguir distanciar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais de gordurinha ali em relação ao Flamengo, que agora é o vice-líder por ter derrotado o Fluminense. Comenta aí, torcedor, o que você achou dessa partida do Palmeiras contra o Corinthians e quem pra você foi o destaque do Palmeiras, se teve um, e avante palestra.